Nas artes marciais mistas, poucos foram tão exaltados quanto Tony Ferguson. Nós chamamos ele de Baba Yaga. O bicho-papão John não era exatamente o bicho-papão. Ele era aquele que você mandava para matar o bicho-papão. O presságio sombrio do UFC revelou um aspecto da luta que poucos dominam. Não apenas habilidades básicas e combinações disciplinadas, mas uma sinfonia orquestrada de violência para desmantelar o oponente da forma mais brutal. A única coisa que pode deter essa mentalidade é o tempo, um adversário sempre invicto. E agora, a mesma mente obscura que o levou ao topo do jogo da luta é sua ruína, um ponto fraco, a impossibilidade de se render a um corpo em declínio, agora espancado e ferido. Eles não querem que eu vá, eles querem que eu me aposente, mas eu não vou me aposentar. Eles querem que você se aposente, eu não dou a mínima para o que alguém diz. Para melhor ou para pior, seu legado permanece imortalizado, nunca haverá outro Tony Ferguson e aqui está o porquê. Ferguson, como muitas lendas atuais, entrou no UFC pela 10ª temporada do The Ultimate Fighter, sob orientação de Brock Lesnar. Embora tenha obtido sucesso no octógono, fora dele, o álcool evidenciou suas instabilidades mentais. Essa assombração, essa expressão sem alma, é inconfundível. Um homem não verdadeiramente ele mesmo, e um lado dele que até este ponto, e na maior parte do tempo, permaneceu adormecido. A arte da guerra o manteve saciado, suas garras alimentadas por adrenalina, provavelmente a única barreira entre algum tipo de normalidade e insanidade. Ferguson acabaria por vencer o The Ultimate Fighter, claro, após o que foi lançado no vasto oceano de contendores leves à sua frente. Claro, graças à ascensão do Notorious, ser um personagem tanto quanto você é um lutador é quase primordial para encontrar sucesso. E enquanto muitos apresentariam falsas personas, iniciariam brigas e não significariam uma palavra disso, Tony Ferguson era inexcusavelmente ele mesmo. Aguarde, continue, estou falando, irmão, você Não quer nada disso. O que diabos você quer? Conor McGregor e Brooklyn vendo essa luta. Quem é esse Conor McGregor McNuggets? Onde você está, McNuggets? Vou deixar você em pedaços, vou chutar seu traseiro. Não! Em uma era onde cada disciplina marcial tinha suas técnicas comuns e popularizadas, a mudança de Tony para o exato oposto foi uma bala de prata contra sua oposição. Incomum? Sim. Eficaz? Inequivocamente. O UFC 209 seria sua oportunidade de grandeza e glória, embora um prêmio com um asterisco nos livros de recordes. As ações de um Conor McGregor dentro e fora do cage deixaram a divisão dos leves estagnada e assim, um cinturão interino foi forjado e nosso lendário Khabib Nurmagomedov seria seu parceiro de dança pela 3ª vez. Suas lutas anteriores eram histórias de 2 homens lutando para chegar ao topo. Só que agora, neste maior palco, era por 10 libras e meia de ouro. O irlandês era o elo entre tudo isso de muitas maneiras. O inimigo comum entre Tony e seu adversário. Ambos se sentiram ofuscados ao longo dos anos, já que seus sucessos no cage foram eclipsados pela inegável ascensão de McGregor ao estrelato. Diga essa vadia pra subir e eu vou assinar na linha pontilhada. Essa é minha categoria. Vai falar bobagem? Serei o primeiro a assinar essa linha pontilhada? Marque minhas palavras, mano. Você vai conhecer o verdadeiro velho Cucuy. Eu nem me importo. No início do ano, ele desistiu como um frango. Ele disputa o título no fim do ano. Isso é absurdo. Conor é o campeão mundial na divisão leve. Você acredita que isso prejudica a divisão? Defenda ou desocupe. Solte isso, filho. Você não anseia por mim nem pelo Khabib ou equipe Tiramisu. Agora, Dagestani e americano competem honrosamente para alcançar o topo da elite por quase todas as bolinhas. O bicho-papão estava pronto para reivindicar mais um couro cabeludo. Tirei um cochilo e, assim que acordei, pensei, cara, que diabos, parece que alguém morreu ou algo assim. Eles disseram, Tony, o Khabib está doente, ele foi para o hospital.
Uma dura reviravolta do destino pelos deuses das artes marciais mistas cancelou a luta de Nurmagomedov devido a um corte de peso exaustivo, poucos dias antes do evento. Kevin Lee, o fenômeno de Motown, foi corajoso o suficiente para intervir. Representando as artes marciais mistas modernas, ele é um novo tipo de lutador que fala besteiras e tem a habilidade de sustentar cada palavra. Vamos lá. Tony Ferguson enfrenta Kevin Lee pelo título interino dos leves do UFC, buscando o ouro no maior palco das artes marciais mistas. Seus golpes são um meio para um fim. Belo jab. Ele ouviu o Kevin Tony está apontando para ele. Ele está dizendo que este é o meu round, não o seu. É isso. Tony Ferguson. Tony Ferguson é o campeão interino dos leves do UFC, campeão do mundo. O novo campeão interino dos leves do UFC no mundo. Alinhados, Tony os derrubará todos. Vitória alcançada ao custo de uma dívida crescente em sangue. Mas o esporte continua. E como é certo, a chance de Tony se tornar indiscutível chegaria no UFC 223 contra Khabib pela 4ª vez tentada. 2 destinos entrelaçados. Cinto real, sabe? Sequência de 10 vitórias contra sequência de 25 vitórias. Vamos lá. Infelizmente, não é brincadeira de 1º de abril, Tony Ferguson machucou o joelho e desistiu da luta. Você achou que era brincadeira no começo, certo? Porque era 1º de abril? Sim. Na quinta-feira, durante meus compromissos com a mídia para o UFC, acabei dormindo sobre um dos grandes cabos pretos no estúdio de produção. Tropecei em alguns fios nos bastidores durante uma entrevista e rasguei meu maldito joelho. Você se vira para ver alguém e tropeça, e o que você sente é um monte de coisa. Eu não sei a gravidade disso. Quero dizer, com uma lesão grave no joelho, desta vez foi Ferguson que não conseguiu caminhar. Tenho certeza que você sabe como seria a história de Khabib, o campeonato reivindicado. E então defendido! Contra McGregor ainda naquele ano. E no mesmo card no UFC 229, no coevento principal, é o Cucuy prevaleceria, não pelo ouro do UFC, mas diante das massas em uma luta emocionante no maior pay-per-view de todos os tempos, colocando seu estoque em febre pronta para começar aqui a primeira de 3 rodadas neste coevento principal. Tony Ferguson de volta à lona do UFC pela primeira vez em cerca de 1 ano, enfrentando Showtime Pettis. E lá vai outra perna dura. Recuar tanto assim é exaustivo se você é o Pettis. Gancho de esquerda faz Pettis recuar, com menos de 2 minutos para o fim do round. Tony faz coisas com as pessoas e ele não se cansa. Grande cotovelada. Cara, ele fatiou o lado esquerdo dele também agora. Você ouviu ele? Ele coloca isso em você. Ele não para de ser ofensivo. Segundo fim de round, Pettis se defende. Era o mundo de Ferguson, e nós simplesmente vivíamos nele. Uma nova vitória sobre Donald Cowboy Cerrone o recolocou no topo, preparado para uma nova chance de glória. Tudo pode mudar rapidamente, e quanto maior a altura, maior a queda. Ok? Uma coisa, eu realmente deixei o local com meu filho. Eu não estava mais confortável com isso. Ele é um lutador profissional. Qual é o nome do seu marido, Tony Ferguson? A esposa do ex-campeão interino dos leves do UFC, Tony Ferguson, solicitou uma ordem de restrição. A polícia dialogou com uma mulher anônima que relatou que Tony Ferguson, citação, estava acordado há 3 dias devastando a casa e, citação, desmontou a lareira crendo que havia um chip de computador em sua perna. Fim da citação. Uma luta na jaula não seria a gota d'água que quebrou as costas do camelo. A primeira rachadura na psique decadente de Tony surgiu fora do octógono. Talvez uma construção de expectativas, notoriedade e fama tenha se acumulado para quebrar até mesmo os homens mais mentalmente resilientes. Uma ordem de restrição preventiva foi concedida e, no cerne de tudo, uma última tentativa de resgatar Tony de sua própria prisão psicológica. Diferente de outros vilões deste jogo, alguns que cometeram atos muito piores, a história de Tony é baseada em tragédia, um homem perdendo-se para o jogo de luta e arriscando tudo para alcançar o prêmio máximo. Com isso em mente, sinto que estas palavras, ditas pelo próprio Notorious, ressoam mais com a história de Tony. Eu perdi minha mente durante este jogo, sim. Como Vincent Van Gogh dedicou sua vida à sua arte e perdeu a mente no processo. Isso aconteceu comigo, mas dane-se.
E aquele cinturão de ouro estava em minha cintura. Minha mãe tem uma grande mansão. Minha namorada tem um carro para cada dia da semana. Os filhos dos meus filhos têm tudo o que eles querem. Então eu estarei feliz. Eu perdi minha mente nisso. A nova chance de ouro surgiria em outra partida organizada contra Namaga Madoff. Esse cara é um dos tops mundiais. E ao olhar meu legado na divisão leve, penso, preciso enfrentar Tony Ferguson para ser o melhor peso leve. De todo modo, preciso vencer ele. Tenho certeza que até os entrevistadores menos informados sabem que os deuses das artes marciais mistas são cruéis e pela quinta vez quase cancelaram o que seria a última luta. Não foi um corte de peso, nem uma lesão que impediria seus destinos de se entrelaçarem, mas sim o coronavírus 19 que impediu Khabib de fazer a viagem da Rússia na semana da luta. El Cucuy seria o último homem a recusar uma luta contra qualquer um, mesmo que seu novo adversário fosse o destaque humano Justin Gaethje. Fãs ouvidos, 1 minuto do segundo round passou. E em maio daquele ano, os dois se enfrentariam em uma luta digna de uma multidão de 1000 pessoas aplaudindo cada soco, ao invés da arena vazia e sem alma em que acabariam dançando. É a hora! Aqui vamos nós, e aqui vamos nós. Gaethje veste azul, Ferguson preto, alterando o movimento dos pés como usual. Gaethje acabou de atingi-lo. Ele tem que tomar cuidado com aquele gancho de esquerda. Gaethje tem um incrível gancho de esquerda. Gaethje está afiado. Sim, é o que ele fala. Também está se movendo bem defensivamente esta noite. Respirando. Gaethje enfrenta problemas grandes. Veja o estômago de Ferguson. Ferguson será sempre Tony Ferguson. Ele é um dos homens mais durões que já pisou na face da terra. Meu Deus. Como ele está levando esses tiros? Ele está levando eles como se não fossem nada. Ele nem sequer se mexeu. Pois apenas lançava bombas. Ele tenta arrancar a cabeça do Tony Ferguson a cada golpe. Você não consegue nocautear Tony num único golpe. Ele é incrivelmente resistente. Incrivelmente resistente. Venha, vamos, Tony. Ele está ferido. Ele está muito ferido. Ele está realmente ferido. Ele está muito ferido. É isso. Anos de punição, todos acumulados em menos de 25 minutos. O implacável bicho-papão, El Cucuy, uma vez temido, agora é uma sombra de seu antigo eu. Um único uppercut, o último fragmento de um auge de luta. Tony Ferguson não era mais como muitos, casados com este jogo, especialmente Tony. Sua vontade não foi quebrada. O impulso inato estava lá, mesmo que o corpo não estivesse mais. E apesar de uma surra que mudou sua vida, Tony permaneceu, para seu próprio prejuízo, inabalável. Charles não Brooks, eu pensei. Nós íamos ver o antigo Tony, sabe? Beneil Dariush dominando e finalizando o que será uma vitória por decisão sobre Tony Ferguson. Tempo! Infelizmente, isso atingiu a todos, especialmente o Tony. Se não estava claro antes, estava agora. O tempo de Ferguson ao sol acabou. Uma realidade que até seus fãs mais hardcore finalmente aceitaram. Mesmo os maiores caem vítimas da dura natureza do envelhecimento, e cabe a cada indivíduo se despedir honrosamente e aceitar sua nova realidade. Mas para Ferguson, uma mentalidade desiludida presa em uma era passada, com a única constante restante sendo, é claro, seu humor. Eu vou ser real, você tem a atitude, você tem o privilégio de Dana White. Obrigado, Dana. Iron Michael Chandler, homem além do auge e atualmente no UFC, está em uma trajetória semelhante para deixar sua marca em um último florescer. Como se costuma dizer sobre o tempo e os lutadores, a velocidade é a primeira a desaparecer, mas o poder é sempre o último a ir. Um homem antes inabalável, agora totalmente nocauteado pelo novo garoto local. Tão frequentemente os oponentes de Ferguson estavam no final de um destaque, espancados, ensanguentados e machucados. Mas agora com 4 derrotas seguidas, o jogo virou.
Se o queixo de Ferguson era a última qualidade do seu auge como lutador, agora foi apagado brutalmente, um ponto de ruptura literal. O orgulho de luta de Tony era tanto seu melhor elogio quanto o pior, levando-o até agora a um título interino, depois muito abaixo na escada dos leves do UFC. Como todo veterano, quando chega sua hora, eles não são mais o destaque do UFC, mas sim um preparo rápido para o próximo aspirante. A próxima luta de Ferguson, porém, não segue essa narrativa, mas são duas lendas envelhecendo juntas em um duelo há muito esperado pelos fãs. Uma luta com Nathan Diaz é talvez uma que deveria ter ocorrido entre dois atletas no auge, mas isso era antes, e isso é agora. Ele submete Tony Ferguson. Uau! Ferguson estava em uma espiral de uma maneira nunca vista, mesmo em um jogo tão duro e implacável quanto este. Suas instabilidades no octógono eram refletidas fora dele também. Colapso total. A estrela do UFC, Tony Ferguson, foi presa por dirigir sob influência após colidir com 2 carros estacionados em Hollywood. Os policiais afirmam que ele estava dirigindo sob influência. Deixa eu em paz, você sabe se ele precisa de ajuda? Ajude. Sabe, se as pessoas veem ele ser nocauteado por Michael Chandler e perder para Nate, assistem essas lutas, vergonha. Um caminho longo de um corpo desgastado pela guerra, eu sinto neste ponto. Estou começando a atingir meu auge na vida. O que sobe deve descer, e é difícil para as pessoas lidarem com isso, principalmente em escalar novamente. Independentemente do sucesso ou fracasso, requer uma certa pessoa para tentar. Pat Pimblett versus Tony Ferguson. Vou machucar esse garoto. Ele está no meu caminho e não tenho nada contra ele. Tempos difíceis se aproximam e com Tony possuindo o recorde indesejado da maior série de derrotas na história de 30 anos do UFC, seus dias provavelmente estão contados. A decisão, contudo, pertence aos que detêm o poder. Ferguson pode ter perdido seu status de bicho-papão, mas ainda é valorizado pelos espectadores esporádicos e casuais. E para os chefões do UFC isso é primordial. Embora o UFC tenha forçado grandes nomes a se aposentar no passado por seu benefício e segurança, Ferguson parece ser uma exceção. Seja por uma primeira vez de maior faturamento, incompetência ou simpatia por um homem quebrado apegado à sua única diretriz, as motivações seguem incertas. Dana White pode dizer o que quiser, mas enquanto o contrato de luta não for cinzas, a determinação de Ferguson permanecerá firme. Quantas lutas faltam no seu contrato com o UFC? Após ganhar a próxima, terei aproximadamente 5. Eu adoraria ver o Tony se aposentar. Eles não querem que eu vá, desejam minha aposentadoria, mas não vou me aposentar. Ah, eles querem você se aposente? Não me importo com o que dizem. Após a batalha com Pad, não me senti derrotado. Parecia apenas uma daquelas coisas. Estava feliz e eu consegui. Fiz minha merda. E sua queda na luta de muitas maneiras pode aumentar sua lenda. O homem que em seu auge era quase invencível, ainda assim caiu poeticamente de uma maneira incomparável. É a história de El Cucuy, o bicho-papão, e uma que nunca será esquecida.